Pessoal, vocês devem estar se perguntando, né? Se já leram a apostila, devem ter visto que tem outras equações da reta, né? E por que a reta tem tantas equações? Primeiro, porque ela é um conceito muito importante, tá? E segundo, porque algumas formas de equação são mais úteis do que outras em determinados momentos. Então, antes de resolver aí umas questões com equação reduzida ou revisando o que a gente já viu, vamos falar sobre duas que estão aí. Por exemplo, a equação segmentária da reta. Ela tem a seguinte forma. Vou passar rapidamente porque eu não acho que isso seja de profunda necessidade para vocês. De fato, pelo menos eu não vou nem cobrar. Então, a equação segmentária da reta, ela tem a seguinte forma. Olha só, você pode pegar uma equação geral da reta ou a própria equação reduzida e se você conseguir colocar nessa forma, você chegou na equação segmentária. Qual a vantagem dela? Ela está, repare que o x está sozinho aqui em cima e está dividindo por um a. O y está sozinho aqui e está dividindo por um valor que a gente chama de b. E tudo isso é igual a 1. Qual a vantagem dessa reta? Esse valor de A aqui, ó, é o valor em que a reta corta o eixo X. Então, se você tem isso, por exemplo, esse valorzinho aqui é onde a reta está cortando o eixo X. Esse valorzinho aqui, ó, de B, é onde a reta está cortando o eixo Y. Simples assim. Pronto. Essa é a equação segmentária. Qual a vantagem dela? Você vai ter esses pontos aqui, que como a gente tinha visto lá em função do primeiro grau, né? Na verdade vocês viram com a Ruana, são valores interessantes e fáceis para você determinar. A equação paramétrica da reta é o seguinte, a gente tem trabalhado com equações da reta em função de x e y. Só que aí o que você faz? Às vezes você precisa determinar um parâmetro, né? Um valor, e aí você determina o valor de x em uma função de uma outra letra, t, por exemplo. E aí você coloca o valor de y em função, tá? Claro que não vai ser exatamente a mesma função, né? Dessa mesma letra t. Você tem os valores x e y em função de uma terceira variável. Isso também costuma ser interessante. Claro que fica difícil eu dizer para onde é que isso vai ser usado aqui para vocês. Acho que vocês não iriam gostar muito das opções. Deixa eu tentar lembrar aqui qual é o nome. Forma polar. Né? A gente trabalha muito isso na forma polar. Mas enfim, deixa isso quieto. Não cobrei nem exercícios dessas duas aí. Não vou cobrar nas próximas provas. Só lembrem-se que as funções, as formas de equação da reta podem ser mais úteis em determinadas situações e outras em outras. Por exemplo, aquela equação geral, quando a gente for calcular umas distâncias, ela vai ser interessante. Tá? Lembre-se que a equação geral da reta ela tem essa forma aqui. Ó. Alguma coisa que está multiplicando x, alguma coisa que está multiplicando y, mais algo que a gente chama de c, tudo isso é igual a zero. Então a gente vai usar esses valores aqui em uma determinada fórmula lá na frente. Bom, só para não passar em branco, não ficar sem nenhuma justificativa de por que tem essas outras funções aí, embora essas equações da reta, né, eu não vou trabalhar muito, vamos então resolver alguns exercícios. Escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto 2, 5 e tem coeficiente angular menos 1. Olha, tá bem simples, tá? Vocês podem fazer isso de várias formas. Eu acho que é melhor lembrar isso aqui, ó, do que aquela fórmula toda. Eu prefiro lembrar isso aqui, que o coeficiente angular da reta, tá? Se você quiser chamar de m, você chama. Se você preferir lembrar só da função do primeiro grau, né? E aí, em vez de chamar, ele chamou de m aí, chamar isso aqui de a, também não tem problema nenhum. Então, eu sei que o coeficiente angular de uma reta é dado pelo quê? Eu tenho dois pontos, eu pego a coordenada de um dos pontos, menos a coordenada do outro ponto, lembrando que essa coordenada é em y, e divido pelos valores em x agora. Coordenada x do primeiro ponto, menos a coordenada x do segundo ponto. Bom, eu só tenho
um ponto que ele está chamando de A. Então, o que eu vou fazer? Esse valor de y de A é o meu 5 que está ali. Tá? Esse valor de x de A é o 2 que está ali, que é o valor de x, em x. Esse é o ponto que eu conheço. Só que para determinar a equação, eu não sei esse valor aqui. Ó. Então, fica y. Eu também não conheço esse valor em x. Vou colocar uma equação geral. Vou deixar x mesmo. E ele está dizendo que o coeficiente angular, que é dado por essa fórmula aí, é menos 1. Resolve isso e você tem a equação da reta. Tá? Vamos lá. Ó. Então, isso aqui, eu vou ter y menos 5 vezes 1 vai continuar. E isso aqui, menos 1, eu tenho vezes essa parte aqui. Ó. Menos 1 vezes x vai dar menos x. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Portanto, isolando o y, eu tenho menos x. 2 mais 5, 7. Pronto. Eu tenho aí, não sei se foi o que ele pediu. Foi o que ele pediu. A forma reduzida da equação da reta. Dadas aquelas circunstâncias ali. Pronto. Segunda questão. Segunda questão é mais fácil ainda. Determine os coeficientes linear e angular da reta de equação 6x menos 5y menos 30 igual a zero. Está na forma da equação geral da reta. Como eu faço para obter facilmente esses coeficientes que ele está pedindo? Bom, vamos lá. Vamos colocar na equação reduzida, que na equação reduzida eu tenho esses coeficientes de forma direta. Então, menos 5y. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o y. Então, eu vou procurar deixá-lo positivo. Eu vou fazer o seguinte. 6x menos 30 é igual a 5y. Pronto, eu já isolei o y. Só falta pegar esse 5 que está aqui atrapalhando, né? Ó, só... Para algumas pessoas que se confundem, eu só troquei as coisas de lado. Eu vou pegar, para isolar o y, eu vou pegar esse 5 que está aqui me atrapalhando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, lá eu tenho 6x menos 30. Tenho que dividir tudo, tá, gente? Por 5. Portanto, vou separar isso aqui em duas frações. 6x dividido por 5 eu vou deixar nessa forma mesmo. E aqui, ó, vai ficar menos 30 sobre 5. Menos 30 sobre 5 dá menos 6. Né? Menos 30 sobre 5. 30 dividido por 5, 6. Pronto. Cheguei na equação reduzida da reta. Esse aqui é o que eles estão chamando aí de coeficiente linear, que a gente lembra lá do primeiro ano. Tá? E este aqui, ó, 6 sobre 5, é o meu coeficiente angular. Lindo, maravilhoso. Tá? Menos 6 aqui, tá? E aqui, ó, menos 6. Ficou feio aí. Por último, dada a representação gráfica, essa aqui, da reta R, determinar sua equação reduzida. Então, vamos lá. Ele simplesmente deu uma equação, uma representação, e aí eu vou tentar determinar uma equação reduzida da reta, porque isso aí não está muito interessante. Então, o que a gente aprendeu? Ó, esse aqui é o ângulo que ela está formando com o eixo X. Tá? Esse aqui é o ponto em que elas... É um ponto conhecido. Que ponto é esse? Esse aqui é o ponto 0, 7. Pronto. Olha só o que eu tenho. Eu vou determinar a equação reduzida. Vamos... Como a gente acabou de fazer muito parecido nos outros, vamos pensar mais em equação em função do primeiro grau. Ó, eu sei que a função do primeiro grau é ax. Não vai ter muito para onde correr não, tá, gente? Bom, óbvio que esse b aqui é 7. Né? E isso aqui é o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Tá? Então lembre-se, não é 60 graus aqui o coeficiente angular. 60 graus é o ângulo que ele está formando. O coeficiente angular é o valor da tangente desse ângulo. E quanto é a tangente de 60? Tangente de 60, se você não lembrar, felizmente é um ângulo notável, você não vai ter nem que levar para o ciclo trigonométrico e fazer associações. Lembre-se, seno, cosseno
tangente de 30, 45 e 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 para todo mundo. Raiz. Para quem não tem. Pronto. Tangente de 60. Como é que eu faço para descobrir o valor da tangente? É só pegar o valor do seno e dividir pelo valor do cosseno. Então, tenho seno de 60, raiz de 3 sobre 2, dividido por cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Resolvendo essa divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, raiz de 3. Portanto, a gente acabou de ver que tangente de 60 é raiz de 3. Vamos lá? Colocando na forma reduzida, olha, y é igual tangente do ângulo, raiz de 3, vezes x, mais o ponto em que ela corta o eixo y, 7. Está aqui. Coeficiente que eles chamam de linear, coeficiente angular. Simples assim. Finish. Até a próxima.